Olá, eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp em Pauta. Vamos falar hoje de uma doença que atinge principalmente as mulheres e, olha, geralmente tem poucos sintomas, por isso que você precisa ficar muito atento, muito atenta. A gente vai falar sobre osteoporose. Para nos esclarecer sobre esse tema, nós convidamos uma profissional, a doutora Marcela Andrade. Ela é reumatologista ligada à UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Jeremias, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema que é a minha especialidade e que eu me interesso bastante e que é tão prevalente no mundo, né? Que legal. Doutora, a senhora fala do Rio de Janeiro, é isso? Exatamente. Ah, que bom, porque eu estava lendo sobre o tema e uma das questões é o sol, né? Então, quem está no Rio de Janeiro tem uma boa praia e pode tomar bastante sol e ter vitamina D, faz bem aí para você evitar a osteoporose. Mas vamos começar do início aqui. Eu queria que a senhora se apresentasse um pouquinho melhor, porque eu estava lendo que tanto a reumatologia, que é a área da senhora, quanto a endocrinologia também são áreas que tratam aí a osteoporose. Então, antes de definir, fala um pouquinho da sua profissão, do seu currículo e se são essas duas áreas que tratam desse tema. Sim, Jeremias. Eu sou formada pela UFRJ, né, na graduação, fiz residência médica em clínica médica e depois em reumatologia na UERJ, na Universidade Estadual do Rio, e atualmente eu trabalho como médica reumatologista na UFRJ e estou concluindo agora o meu mestrado na endocrinologia, nessa área de osteometabolismo. Essa área do osteometabolismo, realmente, ela tem uma interface entre algumas especialidades, né? Tanto o reumatologista está apto a tratar essa doença, né, osteoporose e outras doenças do metabolismo ósseo, como também o endocrinologista. E às vezes nós temos também alguns colegas, tanto ginecologistas quanto ortopedistas, que têm também especialização nessa área. Mas é principalmente uma doença da interface reumato e endócrino. Ah, que interessante. Então vamos definir, doutora, o que é a osteoporose, né? Eu disse aí que são cerca de 10 milhões de pessoas afetadas no Brasil. Daí 4 a 5% da população é bastante gente, por isso precisa ser tratado, precisa ter política pública e as pessoas precisam ter informação. O que é a osteoporose, doutora? A osteoporose, ela é uma doença metabólica do osso que causa fragilidade óssea e que acontece principalmente nas mulheres pós-menopausa, mas que pode atingir também homens e outras faixas etárias também. E essa fragilidade que vai acontecendo no osso é como se esse osso se tornasse mais poroso, com menos trabéculas, com uma cortical mais fina, e ele fica mais predisposto a desenvolver fraturas que não ocorrem no osso saudável. Então, o indivíduo ele pode vir a desenvolver fraturas por traumas de baixo impacto, como uma queda da própria altura, ou às vezes ao carregar um peso um pouco mais pesado, com um movimento mais brusco. E a grande importância da gente tratar essa doença, além de ser uma doença extremamente prevalente, também está no fato de que essas fraturas, quando elas acontecem, elas trazem uma grande mortalidade para o indivíduo. Ou seja, esse indivíduo ele tem um maior risco de desenvolver óbito ligado a essa fratura, seja pela internação, por algum procedimento cirúrgico, mas também ele tem chance de desenvolver algumas complicações, como dificuldade, às vezes, de voltar a deambular, desenvolvimento de dor crônica, de restrição de alguns movimentos. Então, é extremamente importante que a gente previna a fratura em si. E para prevenir a fratura, a gente tem que identificar e tratar a osteoporose. Muito bem. Agora, vamos falar então dos fatores de risco. Se a senhora puder elencar dos mais recorrentes para os menos, né? Porque me parece que a idade e ser do sexo feminino está lá no topo, né? Exatamente. Idade e sexo feminino são os principais fatores de risco e são aqueles que a gente não pode modificar. São o tabagismo, o etilismo, né? Então, o uso de cigarro e bebida alcoólica aceleram a perda de massa óssea. Outros fatores também estão ligados ao uso de alguns medicamentos e à existência de algumas doenças, como, por exemplo, o uso de inibidores de bombas de próton, como
exemplo, omeprazol, pantoprazol, são medicações que são muito utilizadas e que aceleram a perda de massa óssea. O uso de glicocorticoides também de forma crônica, quando se usa por mais de 3 meses, também acelera essa perda de massa óssea. Uso de anticonvulsivantes, o sedentarismo também é um fator de risco, e a própria história familiar, de ter parentes de primeiro grau com osteoporose e com fraturas de quadril. É considerado uma doença? Eu também li que é uma condição médica. Como é que a gente define? Não, é uma doença. É uma Tá. doença que tem CID e é uma doença bem estabelecida, mas não deixa de ser uma condição médica Sim, também. tá certo, tá certo. Ô, doutora, então, interessante isso que a senhora falou do omeprazol também, mas e o pantoprazol, acho que aqueles remédios que a gente toma, geralmente, é que assim, eu não sei, mas parece que quando você está tomando muito remédio é para proteger o estômago, né? Mas isso também seria por um tempo, assim, excessivo, né? Não sei se tem gente que usa isso, não sei se é uma medicação de uso contínuo, né? Porque é bem usado, né? Omeprazol e pantoprazol, só me engano é esse não. Sim, são medicações muito utilizadas e tem muitos pacientes que precisam, por uma variedade de condições médicas, usar mesmo por tempos prolongados e às vezes ininterruptamente. Então, o médico tem que estar sempre atento se existe a possibilidade de retirada dessa medicação em algum momento. É bem comum o paciente ficar usando, né? E às vezes nenhum médico faz ali a abordagem de ver se o paciente ainda precisa daquela medicação e se ela pode ser retirada. Uhum. Interessante isso, doutora, porque eu queria. A gente vai falar sobre sintomas, vamos falar de tratamento, mas eu queria falar um pouco antes de prevenção, que é muito importante. No capítulo de prevenção, o que a gente pode dizer assim? Porque, tudo bem, sempre há tempo. Ah, estou com 50 anos, sou, por exemplo, uma mulher, estou com 50 ou 60, vou começar a me alimentar melhor, vou começar a fazer exercício, vou ter atenção ao cálcio, vou fazer check-ups para ver como é que está o meu osso. Mas se a gente começar tudo isso mais cedo, bem melhor, né, doutora? Com quantos anos pode se começar a precaver? Ah, com certeza. Quanto antes, melhor. A gente sempre colhe, né, no nosso envelhecimento, ao longo da vida, aquilo que a gente plantou, né? Então, quanto antes, melhor. Os principais hábitos para a gente prevenir realmente a prática de atividade física regular, com a manutenção de um peso e da massa magra adequada. É muito comum, ao longo do desenvolvimento da osteoporose e do envelhecimento, o indivíduo ter perda de massa magra, desenvolver junto com a osteoporose uma condição que a gente chama de sarcopenia, que é menos quantidade de massa magra. Então, isso é um dos fatores fundamentais para prevenir. Além disso, obviamente, cessar tabagismo, cessar etilismo o quanto antes ou reduzir o máximo que for possível. E manutenção do peso junto com a prática do exercício também é muito importante. E, obviamente, principalmente nas mulheres pós-menopausa e nos homens também acima de 65 anos, ter bastante atenção na ingestão de cálcio, porque atualmente a população tem ingerido menos leite e menos derivados do leite, né, por uma série de motivos, e acaba que a ingestão de cálcio está cada vez menor na população. E a exposição solar, né, que já tinha sido mencionada aqui no início do programa. Sim, sim. Agora, sobre o leite, doutora, hoje essas caixinhas que a gente compra, se você viajar para fora do Brasil, tem muito país que não tem essas caixinhas, que ultimamente, durante a pandemia, saiu até matéria sobre isso. Tem muita coisa e o leite mesmo está cada vez melhor. E o problema é que o leite, às vezes, nem todo mundo tem condição de comprar aquele leite que é um pouco mais caro, né? Quem mora na fazenda, tudo bem, maravilhoso, né? Tomar um leite direto da vaca, enfim. A gente que é da cidade, a gente nem consegue mais tomar aquele leite que é capaz de dar desinteria, né? Porque hoje a gente toma um leite mais fraquinho. O que dá para substituir? Tem peixe também, né? Que tem coisas relacionadas ao cálcio também. Tem sim, a gente tem outros alimentos que têm cálcio, só que a biodisponibilidade, o fornecimento do cálcio, ele é muito maior nos derivados lácteos. Então, por isso que a gente acaba insistindo, né, nessa questão de ingerir ali o leite, o queijo, o iogurte. Existem alguns leites que são suplementados, né, então isso a gente consegue ver ali na caixinha o quanto que tem de cálcio, né, naquela porção. Mas tem a sardinha, tem os vegetais verdes escuros, né, como couve, que tem bastante cálcio, só que lembrando que a biodisponibilidade ela não é tão grande quanto nos derivados lácteos.
Ah, entendi, entendi. Bom, e brasileiro também come pouco peixe, infelizmente, né? Tinha que comer mais, que a gente tem um litoral tão maravilhoso. É isso aí, a gente está falando da osteoporose, que atinge cerca de 5% dos brasileiros, são mais de 10 milhões de pessoas, um problema praticamente de saúde pública, tem que cuidar muito. E você vê, geralmente a gente sabe de um idoso que sofreu uma queda, até vou perguntar isso para a doutora. E aí, antigamente falava bacia, né? Mas quebra o fêmur e tal, né? Isso pode estar ligado à osteoporose, porque o idoso ele sofre essa queda e já vai aquela ponta do osso, acho que é do fêmur, né? Geralmente coloca uma prótese. Eu queria que a senhora falasse se isso tem ligação. Por que quebra fácil, principalmente no idoso? Sim, com certeza. Isso é exatamente o que a gente quer prevenir quando a gente trata a osteoporose ou a osteopenia, que é a condição, né, que vem antes da osteoporose. A fratura de fêmur é uma das principais complicações. É a fratura que a gente mais teme, né, nesse processo da doença, porque é uma fratura que normalmente leva à internação do idoso. Com muita frequência é necessária a correção cirúrgica, então a gente pega um idoso que já tem as suas comorbidades, já faz uso de polifarmácia, a gente interna esse idoso, opera esse idoso numa situação de emergência, faz uma cirurgia grande com a colocação de uma prótese, e isso pode trazer uma série de complicações, incluindo evoluir para óbito dentro dessa internação, né, porque existe o risco de infecção hospitalar, de complicações cirúrgicas e complicações próprias da fratura. É muito comum esse idoso também desenvolver uma síndrome pós-queda, um medo de voltar a deambular depois daquele período de cirurgia e de internação. Quando ele interna, ele perde muita massa magra. Então, todo esse processo de reabilitação pós-fratura, ele é muito lento e muito duro, né, para o idoso. Então, essa é a principal fratura que a gente quer prevenir. E ela só acontece porque a gente tem um osso frágil. O colo do fêmur, ele não vai fraturar no indivíduo saudável que tenha uma queda da própria altura, né? Isso acontece porque o osso já está fragilizado. Doutora, a senhora falou várias vezes em massa magra, só para entender melhor. Eu posso ser obeso e ter massa magra, posso ser magro e ter pouca massa magra? Como que é na realidade? Pode sim. A massa magra que a gente está falando é da nossa musculatura, né? Que é é a parte do peso que todos querem, né? E a gente tem uma condição conhecida como obesidade sarcopênica, que é aquele indivíduo que a gente olha para o indivíduo, a gente, né, pesando, fazendo IMC, ele está acima do peso, ele está na categoria de obesidade, e quando a gente faz um exame ou de composição corporal, por densitometria, ou então um exame de bioimpedância, como hoje tem algumas balanças que medem de forma indireta, a gente vê que a quantidade de massa magra daquele indivíduo é muito baixa, por mais que não se pareça quando a gente olha para a pessoa, né? Então, essa é uma condição chamada de obesidade sarcopênica. E a gente pode ter um indivíduo magro que tenha uma quantidade de massa magra adequada para a idade e para o peso dele. Então, isso a gente consegue ter uma melhor avaliação quando a gente faz uma composição corporal ou uma bioimpedância. Uhum. Eu já vi pessoas assim que quebraram a cabeça do fêmur, e se você tiver osteoporose aí, uma condição talvez agravante, seja mais possível você quebrar. E aí, a pessoa obesa, eu vi que tem mais dificuldade de se recuperar, né? E a pessoa mais magra, não sei se com mais massa magra, talvez não, ou sim, mas o obeso ele tem mais um agravante, né, doutora? Quando quebra alguma parte do corpo e tem pouca massa magra, né? Com certeza, porque além da gente ter a própria sobrecarga do peso sobre a articulação, né? Então, a gente vai ter aquele fêmur reabilitando e tendo que carregar um peso maior, realmente. O obeso, ele tem uma predisposição inflamatória. Na verdade, ele tem o organismo mais inflamado. E isso atrapalha também todo o processo de cicatrização. Entendi. Bom, por isso que é bom a gente sempre ter, vou perguntar aqui para a doutora a questão do exercício físico, né? Porque eu queria entender por que se eu fizer exercício físico, naturalmente eu sei que eu estou fortalecendo o meu músculo. Agora, o osso que eu queria entender, eu achava que só da alimentação com cálcio é que eu ia fortalecer, meu osso ficar sempre bom, né? Fortalecido, né? Como que o exercício físico ajuda na densidade, né, do osso?
Isso. A atividade física de impacto, e o que que a gente chama de atividade de impacto? Qualquer atividade que não seja feita dentro da água, né? Então, a própria caminhada, a musculação, o pilates, exercícios funcionais, todos são exercícios de impacto. Esses exercícios, eles estimulam a formação de massa óssea. O nosso osso, a gente tem uma tendência a imaginar ele como um tecido estático, um órgão, né, que não tem nenhuma função acontecendo. Só que ele é um órgão extremamente ativo. O metabolismo ósseo está acontecendo o tempo inteiro no nosso corpo. Então, durante toda a nossa vida, nós estamos tendo processos de reabsorção e de reformação óssea. Isso vai acontecendo ao longo de todo o nosso esqueleto. E o que acontece na osteoporose é que há um desbalanço. Começa a acontecer mais reabsorção do que formação óssea. E o estresse mecânico causado pelo exercício de impacto, ele estimula essa formação óssea. Então, por isso que a gente consegue fortificar e aumentar a densidade mineral óssea com a prática de atividade física. Muito interessante. É lógico que se você tiver uma idade mais avançada, para qualquer idade, aliás, é sempre bom procurar um médico para ele te analisar. E se você tiver numa boa academia, o pessoal te orienta para você não fazer exercício físico errado, né? Mas é isso, a atividade de impacto vai ajudar também a gente, pelo menos, a reduzir. Doutora, eu queria falar então também sobre os sintomas mais comuns da osteoporose. O que eu começo a sentir? Eu ouvi falar até sobre a altura, mas eu acho que deve ser pouquinho, coisa de centímetro, né? Que acaba reduzindo. Na verdade, assim, essa é a grande questão, né? A osteoporose ela é uma doença extremamente silenciosa. É uma doença assintomática na grande maioria dos casos. Quando ela mostra que ela existe, já aconteceu aquilo que a gente queria evitar, que era uma fratura, né? Então, em geral, o indivíduo ele não sente nada. E aqui é até importante a gente falar uma coisa super comum. O paciente acha que a osteoporose dói. E a osteoporose não dói. A questão é que a osteoporose, ela costuma vir na mesma época de vida, na mesma faixa etária, da artrose. E aí, a artrose sim, que é uma questão da articulação, ali de desgaste da cartilagem articular, essa dói. Mas isso não tem a ver com a osteoporose. Então, a osteoporose normalmente ela é silenciosa, mas nós podemos ver o que a gente tem assim de sintomas, mas que são coisas sutis e que vão acontecendo ao longo de um período muito prolongado, é sim a perda da altura. Então, o indivíduo ele vai tendo um leve achatamento das vértebras, fazendo com que haja uma redução da altura. E também o paciente pode desenvolver uma postura mais cifótica, como uma coluna mais anteriorizada, né? E isso também tem relação com a perda de altura desses corpos vertebrais. Muito bem. A gente vai para um rápido intervalo e depois, no segundo bloco, eu vou falar sobre tratamento, que é muito importante. Falar um pouco sobre os principais exames, check-up, quem é que tem que fazer, a partir de quando, né? De quanto em quanto tempo a gente tem que ir. Porque se é uma coisa que, assim, não dói, não tem sintoma, mas e se você tem, né? Então, a doutora vai explicar depois e vamos falar um pouquinho de medidas de segurança, né? Porque se você já está numa idade um pouquinho mais avançada, tem um pouquinho de algumas coisinhas para você segurar em casa, vale a pena tirar os tapetes que escorregam. A gente vai falar disso depois do intervalo, tá bom? Já volto já. Estamos de volta aqui para falar sobre a osteoporose, né? A Assembleia Legislativa de São Paulo tem uma comissão de saúde que trata das políticas públicas e esse é um tema recorrente aqui na casa e a gente sempre traz um profissional para tirar dúvidas para você. A gente já falou sobre o conceito, né? A osteoporose é uma questão da densidade óssea, tem poucos sintomas, afeta principalmente as mulheres, né? Então é muito importante a boa alimentação, a atividade física e agora eu vou querer saber da doutora Marcela Andrade, que é reumatologista, já explicou para a gente também que o endócrino também trata disso. A questão do tratamento, né, doutora? A senhora falou que tem pouca... não dá muitos sinais. Aliás, antes do tratamento, vou falar da questão dos exames, quando que eu procuro um médico, check-up, essas questões, por favor.
O exame de escolha, Jeremias, para diagnóstico é a densitometria óssea. Uhum. Né? A densitometria óssea, normalmente, ela é feita de 2 segmentos, que os segmentos principais são a coluna lombar e o fêmur. Em alguns casos, a gente também pode pedir a análise do rádio, do antebraço, mas a densitometria hoje é o padrão ouro. Todas as mulheres acima de 65 anos, né, e todos os homens acima dos 70 precisam fazer densitometria óssea. Nas mulheres entre 50 e 65 anos, nós pedimos a densitometria óssea para aquelas que possuem fatores de risco para desenvolver a osteoporose. Mas na prática, essas são as recomendações em teoria, mas na prática, sempre após a menopausa, é interessante fazer uma densitometria óssea. Antes dessa idade, antes da menopausa, nós vamos pedir apenas para pacientes que têm condições clínicas especiais. Por exemplo, que usem medicações que aceleram a perda de massa óssea, como nós já comentamos aqui anteriormente, os inibidores de bombas de próton, uso de corticoide por tempo prolongado, mulheres também que estão tratando câncer de mama com bloqueadores hormonais, que também aceleram a perda de massa óssea, e também alguns pacientes que tenham alguns diagnósticos, como doenças inflamatórias crônicas, como lúpus, artrite reumatoide, doenças inflamatórias intestinais, síndromes desabsortivas, transtornos alimentares. Esses pacientes, eles têm maior risco de desenvolver a doença. Então, nesses casos, nós podemos pedir uma densitometria antes dessa faixa etária. Muito bem, é o principal exame, então, que a doutora explicou aí. Agora, na qualidade de vida da pessoa, doutora, o problema da osteoporose é realmente quando quebra, ou pode dar algum tipo de problema na qualidade de vida por ela ter essa condição, essa doença? Quando fratura, a gente tem questões ligadas aí à perda de qualidade de vida, porque pode existir o desenvolvimento de uma dor crônica, por exemplo, no paciente que faz uma fratura vertebral. A gente pode também ter uma dificuldade de retorno de deambulação no idoso que fraturou o fêmur. Enfim, podemos ter, por exemplo, fratura de punho, né? A gente pode ter ali perda da mobilidade, às vezes a fixação não fica extremamente adequada e o paciente perde um pouco a mobilidade desse punho. Então, a gente está sempre tentando evitar essas fraturas, até porque o paciente que já fraturou, ele tem um risco muito maior de ter uma nova fratura nos próximos 2 anos. Uhum. Você sabe que eu vi na internet uma vez, e mais de uma vez, as pessoas que fazem aquele exercício na academia, eu não sei o nome, que você deita assim, como se fosse um sofá, e você com a perna, você fica empurrando uma plataforma, né? E a pessoa colocou tanto peso que ela quebrou esse osso aqui, acho que é o próprio fêmur, né? E isso é horrível. Então, assim, é interessante porque assim, a pessoa ela está conseguindo empurrar com o músculo, mas ela não se atentou que o osso dela não ia aguentar, né? Então, na academia tem que ter cuidado, viu, gente? Porque isso para levantar um peso, né? Ter a forma correta de levantar o peso, sempre descer as pernas com a coluna reta, nunca se encurvar, né? Então, esses cuidados são importantes também, né, doutor? Que a gente não tem, às vezes, a dimensão do nosso corpo, tem, às vezes, músculo, mas o osso não aguenta, né? Sim, isso é algo bem importante da gente falar. Eu tenho casos no consultório de pacientes fraturadas por exercício na academia, apesar de às vezes estarem até fazendo com orientação, mas não sabem que tem aquela fragilidade óssea. Existem alguns exercícios que no paciente que tem osteoporose devem ser evitados, né? Exercícios de flexão completa de tronco. Então, alguns exercícios de abdominal completo devem ser evitados em pacientes com osteoporose, aumenta o risco de fratura vertebral. Excesso de peso em qualquer exercício, né, que coloque carga sobre os membros inferiores e sobre a coluna, também deve ser feito com bastante cuidado. Exercícios de torção do tronco, também mais com peso, com sobrecarga, também são preocupantes. Então, principalmente aquele paciente que está começando, nunca exagerar, sempre fazer com supervisão, né, com a prescrição do exercício por um professor de educação física, perguntar ao médico, né, como é que está a saúde óssea dele, se ele tem alguma restrição ou se tem algum exercício que seja mais indicado para o seu caso. Então, doutora, a questão da densitometria, a senhora falou para mulheres, salvo engano, a partir de 55 e homens 70. Mas se eu tiver mais novo, eu posso fazer? Se eu tiver alguma dúvida, dentro de um check-up ou não é necessário?
Na verdade, assim, não é necessário se o paciente não tiver nenhuma condição clínica, porque Ah, não tá. deixa de ser um exame que tem radiação, né? Ele é um exame que é semelhante a um raio-x, só que ele tem 10 vezes menos a quantidade de um raio-x ali de tórax, né? Não é uma radiação alta, mas como é um exame que vai ser adicionado a diversos outros ao longo da vida e também vai ser repetido ao longo da vida, a gente deve fazer somente quando tem indicação. Então, mulheres a partir entre os 50 e 65 anos, se tiverem fatores de risco para osteoporose. Acima dos 65 anos, todas devem fazer. E homens a partir dos 70, todos também devem fazer, e entre 50 e 70, se tiverem fatores de risco. Agora, não sei se tem gradações da osteoporose ou não, mas uma vez diagnosticado, eu queria saber então do tratamento, por favor. Nós não temos, assim, gradações, mas a gente tem uma ferramenta que a gente utiliza, existe uma ferramenta matemática, né, que a gente usa no cálculo para estimar o risco de fratura daquele paciente. E isso a gente sempre vai calcular desde que o paciente tenha um diagnóstico de osteopenia, porque alguns pacientes que têm osteopenia na densitometria, eles já são classificados como portadores de osteoporose clínica, porque já tiveram alguma fratura por fragilidade, ou porque quando a gente joga ele nessa calculadora, colocando algumas condições clínicas que ele tenha, e o resultado da densitometria, ele fica na área de alto risco de fraturar ou de muito alto risco. Então, a gente faz essa classificação, porque de acordo com o risco de fratura que esse paciente tem nos próximos 10 anos, a gente define qual o melhor tratamento para aquele paciente. Se for um paciente de mais alto risco, a gente faz tratamentos mais intensivos, digamos assim. A gente começa normalmente a tratar esse paciente com classes medicamentosas um pouco mais potentes, que levam a um ganho de massa óssea mais rápido. E quando é um paciente de baixo risco, a gente pode começar com medicações orais e medicações até mais antigas, mais simples. Entendi. Agora, não sei, a senhora deve ter pacientes idosos. Quais são, assim, as questões, por exemplo, os desafios, né, doutora? Porque às vezes já tem outras comorbidades, às vezes quer aderir ao tratamento, tem idoso que não gosta de aderir ao tratamento, tem que tomar mais um remédio, né? O que a senhora diz para as pessoas que têm o diagnóstico, os cuidados que ela deve ter? Eu acho que um dos grandes desafios é o paciente entender que ele precisa do tratamento para uma condição que ele não sente nada, né? Então, ele não tem nenhum sintoma, a gente não está dando um remédio para tirar dor, para tirar um desconforto, a gente está fazendo um remédio que é para prevenir uma complicação. Então, isso é a primeira coisa. Eu acho que a gente, como médico, precisa educar muito o paciente em consulta, explicando tudo isso, explicando qual é a nossa expectativa com aquele tratamento, para que ele entenda a importância da boa adesão. Então, essa é uma das dificuldades. Outra dificuldade também é que o tratamento mais conhecido e mais usado para osteoporose, que são os bisfosfonatos orais, que são conhecidos como alendronato, risedronato, ibandronato, que são comprimidos, eles aumentam o sintoma de refluxo esofagiano. Então, tem alguns pacientes que, de fato, não conseguem fazer esse tratamento e a gente precisa fazer o tratamento ou de forma venosa ou de forma subcutânea. Existem também essas outras opções que são feitas até com mais espaçamento. Por exemplo, o tratamento venoso é feito com uma infusão por ano, o subcutâneo a gente tem opção mensal ou semestral, e aí vai depender de cada caso mesmo, porque a definição do tratamento vai muito de acordo com o risco daquele paciente fraturar nos próximos anos. Eu não fiz uma pergunta para a senhora sobre hereditariedade, se tem alguma influência. Tem sim. Existe influência tanto no desenvolvimento da osteoporose, e um dos fatores que a gente usa até para estimar o risco desse paciente fraturar é se ele teve pai ou mãe com fratura de fêmur por fragilidade, porque isso aumenta o risco dele ter também. Doutora, a gente fala do fêmur, mas tem outras partes do corpo que são mais comuns que a pessoa que tem osteoporose quebrar o antebraço, ou a parte mais inferior da perna, ou a senhora falou até da coluna, né? As fraturas osteoporóticas principais são o colo do fêmur, como a gente disse, algumas outras fraturas de bacia, fraturas de corpos vertebrais, né, de vértebra na coluna. Podemos ter também costelas, o rádio próximo ao punho
e o úmero também proximal, o úmero próximo ao ombro. Uhum. Doutora, bom, a gente fez um diagnóstico total aí, estamos caminhando para o final, mas eu queria que a senhora ajudasse aí, talvez chega dúvidas no seu consultório, alguns mitos também, né, que as pessoas têm e que não são verdadeiros, talvez. O que chega de mais de dúvida da senhora que as pessoas estão bem erradas assim na hora de fazer o diagnóstico? Acho que um pouco do que a senhora falou das articulações é uma delas, né? Sim, o paciente achar que a osteoporose dói, é uma das principais, né, que a gente já explicou aqui que não causa dor. Outra questão também que é bem comum é os pacientes acharem que quanto mais vitamina D eles tomarem é melhor, né? Na verdade, a vitamina D ela é um hormônio que regula todo o nosso metabolismo de cálcio e fósforo do organismo. Ela participa do equilíbrio da quantidade de cálcio e fósforo que a gente tem circulante, que a gente tem também nos ossos. Então, ela em excesso também pode ser prejudicial. Então, o ideal é que ela sempre seja prescrita por médico, baseado em quanto aquele paciente necessita, né, fazendo os exames de sangue. Os pacientes também, eles têm uma predisposição a quererem sempre usar suplementos que contenham K2, né, vitamina K2 e magnésio. Nós temos diversos suplementos hoje que contêm isso dentro do comprimido de cálcio, né? Mas lembrando que não existe uma recomendação universal para suplementação de magnésio e K2. Quando a gente vai estudar a fisiologia, a vitamina K2 e o magnésio, eles são nutrientes importantes na manutenção da saúde óssea, mas os estudos não mostraram que a suplementação com esses suplementos aumenta a densidade mineral óssea ou reduz o risco de fratura. Então, isso é uma coisa também que a gente conversa bastante no consultório. Uhum. Interessante essa questão do magnésio, né, que a senhora falou, e também da vitamina D, porque são bem controversas, né, e a gente ouve de tudo, né? Não adianta tomar suplemento porque o corpo, você tem que comer variadamente. Esse dia eu li uma matéria que a gente tem que comer, acho que é 25 tipos de verduras por semana. Imagina, a gente não come acho que nem 5, né? E eu queria, até é interessante a senhora tirar um pouco dessas dúvidas da suplementação, porque também, por outro lado, já ouvi falar também que não, o nosso corpo com o tempo não vai, por mais que você coma variadamente, o tipo de alimentação que está chegando na nossa mesa é diferente de se você pegar 50, 100 anos atrás, então tem que suplementar, né? Explica um pouquinho mais sobre isso, doutora, porque também o pessoal vê muita coisa na internet e começa a tomar um monte de coisa achando que vai melhorar, né? O que a gente pode tirar de dúvida disso? Eu acho que o principal é a gente entender que tudo aquilo que a gente toma não é porque é uma vitamina ou porque é uma suplementação, não pode fazer mal, né? Então, e também não quer dizer que quanto mais você está suplementando determinado nutriente, melhor é. Então, acho que tudo tem que ser feito de forma individualizada, dentro da indicação de cada indivíduo. No contexto da osteoporose, o principal sempre é a gente avaliar o quanto aquele indivíduo consome de cálcio na alimentação dele, né? E saber que uma mulher pós-menopausa, ela tem que consumir de 1.000 a 1.200 miligramas dia de cálcio. Então, para a gente fazer aqui uma conta rápida, numa pessoa que coma vegetais verdes escuros, a gente já coloca aí uns 300 miligramas de fontes não lácteas no dia a dia. E um copo de 200 ml de leite, ele tem aproximadamente 250 miligramas de cálcio. Então, se a gente quiser colocar na quantidade de leite somente, aquele indivíduo deveria consumir 1 litro de leite por dia para não precisar suplementar cálcio, se tiver uma osteopenia ou osteoporose. E a gente sabe que é muito difícil alguém tomar 1 litro de leite por dia hoje em dia. Então, o que a gente faz normalmente é pedir que esse indivíduo consiga consumir uma parte na alimentação e a outra parte a gente suplementa para chegar nessa quantidade que ele precisa no dia. E a vitamina D, a gente dosa no exame de sangue. Uma 25-hidroxivitamina D, que é a forma principal da gente dosar, ela tem que estar acima de 30. Então, quando ela está abaixo, a gente faz a suplementação, às vezes com uma dose de ataque, e depois deixa uma dose de manutenção para manter aquela vitamina D sempre acima de 30 ao longo do tratamento. Então, a do cálcio, doutora, só para ficar claro, só se precisar
a necessidade constatada por um médico, e aí também tem a questão da idade, e só repete para a gente essa quantidade, e aí seria uma cápsulazinha mesmo de cálcio, né? Mas aí com a indicação médica, é isso, né? Sim, o cálcio, depende do tipo de cálcio também. Existe também uma questão que alguns pacientes vão ser suplementados com carbonato de cálcio, outros vão ser suplementados com citrato de cálcio. Isso também tem a ver se esse paciente tem predisposição à formação de cálculos renais, se é um paciente que usa os inibidores de bombas de próton, porque eles atrapalham a absorção desse cálcio. Então, nesses casos, a gente vai preferir o citrato de cálcio. E por isso que é tão importante que o cálcio ele seja suplementado e prescrito pelo médico. E vai depender da quantidade. Se aquele paciente ele toma, por exemplo, um copo de leite por dia e uma fatia média de queijo Minas somente, a gente precisa suplementar pelo menos com 500 a 600 miligramas dia de cálcio. Uhum. Mas isso a partir de uma certa idade, isso tudo vai depender, a gente faz um... Sim, isso a partir, eu estou falando de mulher pós-menopausa, tá? Correto. Porque as fases da vida que a gente mais precisa de cálcio vai ser ali na infância, adolescência e na pós-menopausa. Entendi. Bom, então é isso, gente. Às vezes tem gente que não come muita verdura e aí também não toma leite. Então, aí vai envelhecendo, está na menopausa, então tem que ter esse cuidado. Se tiver obesa, então é mais um problema. Então, assim, dentro do que a gente pode evitar, alcoolismo, claro, tudo em excesso, e também o cigarro aí não tem nem que falar, não é nem excesso, né? É não fumar mesmo. E o exercício físico e essa alimentação e procurar o médico. Agora, doutora, só para encerrar então, essa questão do cálcio, a mulher que está na menopausa, ela pode acompanhar, por exemplo, depois de 3 meses, 6 meses, tem um exame para ver se essa suplementação está sendo eficaz ou não? Em relação ao cálcio, a gente usa o exame de sangue mais para excluir se o cálcio não está acima do ideal, né? A gente não direciona o quanto a gente vai suplementar de cálcio exatamente pelo exame de sangue. O nosso direcionamento é muito mais pelo quanto essa mulher consome. Mas, obviamente, se ela tiver alguma condição que está levando a um cálcio em excesso ou alguma condição que está levando a uma falta de cálcio, a gente precisa investigar o que está acontecendo e isso também vai direcionar um pouco se pode ou não suplementar. Então, assim, não existe muito da gente fazer o cálcio e ficar vigiando ali para ver se está suficiente, se não está suficiente. A gente acompanha com o exame de sangue, sim, né? Até também para acompanhar a vitamina D, acompanhar a função renal dessa paciente, mas não é tão assim, mas meu cálcio está normal no exame de sangue, então eu não preciso suplementar. Não é bem assim que acontece. Que legal, interessante, está vendo muito, é complexo, precisa sempre acompanhar com o médico. O nosso corpo é sempre, de cada pessoa é diferente, e aí para mulher e homem é diferente, na idade é diferente. Então procure, pode ser um endocrinologista ou uma reumatologista, como é a doutora Marcela Andrade, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu só preciso citar aqui, doutora Marcela, o projeto de lei. A Assembleia Legislativa de São Paulo tem muitos projetos, tem muitas iniciativas, mas um deles é o 26 de 2016 do deputado Gil Lancaster. Está tramitando aqui na casa e ele propõe instituir anualmente, dia 20 de outubro, como Dia Estadual de Prevenção, de Controle e Orientação da Osteoporose. Então, é um projeto que pode ser que passe aqui na casa e aí a gente vai ter esta semana, que é muito importante, que daí você discute isso nas escolas, faz uma semana de conscientização e tudo mais. Doutora, muito obrigado pela sua atenção aqui. Volte sempre aqui com a gente. Eu sei que a senhora está no Rio de Janeiro, mas um dia por São Paulo aqui, venha, porque, olha, esses temas aí ligados à reumatologia são recorrentes, a população tem muito interesse. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Jeremias. Muito obrigada pela oportunidade de falar de uma doença tão prevalente e ainda muito negligenciada no dia a dia. Sim, tirou muitas dúvidas. Muito obrigado mais uma vez. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Reveja este programa lá nas redes sociais, especialmente no YouTube, tá bom? Até a próxima edição.